Olá, olha quem está de volta. Desculpa a demora, mas a vida acontece, né? E isso faz com que às vezes os vídeos aqui eu atrase um pouquinho, mas vai sair, vai dar certo. Então hoje eu tô aqui para te falar um pouquinho sobre a energia do mês de junho, né? Vou tirar aqui algumas cartas para te apresentar como é que vai ser o mês. Então eu sou Rarielle, né? Porque você que está chegando agora aqui no canal, eu faço leituras mensais, no contexto energético do mês e trago no finalzinho da leitura alguns oráculos. Espero que a leitura ressoe com você, como é uma leitura coletiva, talvez não ressoe, mas em algum momento você pode voltar a assistir e talvez faça sentido em um outro contexto. Então vamos lá acompanhar quais são as energias que vêm para esse mês e a gente já inicia efetivamente com a carta da força. E é uma carta que traz muito pra gente pensar, por exemplo, como é que a gente vem lidando com as nossas situações e como que a gente vem apresentando, por exemplo, os nossos desgostos, como é que a gente vem comunicando essa nossa, vamos dizer assim, informações que às vezes a gente tem ali a nossa brutalidade, mas a carta da força ela também pede para que a gente tenha um pouquinho mais de sabedoria no sentido de reconhecer que a gente tem a nossa força, que a nossa vulnerabilidade faz parte dessa força, mas também como é que a gente vem comunicando aquilo que nos incomoda. E a gente pode comunicar a nossa dor, por exemplo, dentro de um aspecto muito mais tranquilo e dócil, não necessariamente na perspectiva dos conflitos. E aí a carta seguinte que pulou logo no início, né, o 5 de espadas, que já traz pra gente pensar, por exemplo, quais são os nossos conflitos internos e muito do contexto de como é que a gente vem pensando, reconhecendo as nossas ações, o que que a gente tem utilizado ali que tem roubado a nossa energia dentro do contexto dos nossos pensamentos. A gente vai estar num mês que a gente vai precisar lidar efetivamente como que a gente vem apresentando, comunicando os nossos conflitos, os nossos desafetos, né? E aí, quando vem o arcano maior e em seguida o arcano menor de espadas, que faz com que a gente pense, né? Envolve ali a energia do pensamento e finaliza a primeira triagem, né? Ali da primeira tiragem das 3 cartas, que finaliza com a lua, traz muito pra gente pensar assim, eu sinto aqui no nosso campo, que pra gente lidar também com as nossas sombras. A gente não é ali um alecrim dourado, né? Mas que a gente precisa compreender, por exemplo, que às vezes aquilo que a gente coloca como é a minha personalidade, eu sou assim mesmo, sou um pouco agressiva, um pouco bruta. Esse mês de junho ele vai te colocar nesse lugar de estar refletindo essa tua forma de comunicação, mas ao mesmo tempo te trazendo para pensar quais são as suas sombras, quais são os seus medos e como, por exemplo, o contexto dos pensamentos, eles contribuem para a intensificação desse medo, né? E finalizando essa primeira linha com a lua, eu entendo e reconheço um pouquinho mais sobre como, por exemplo, você tem vem lidando ali com as suas sombras. O que é que tu tá colocando embaixo do tapete, né? Então esse mês ele vai fazer com que você olhe para aquilo, não adianta esconder, viu, minha gente? E aí, seguindo para a segunda linha, né, a gente inicia com 6 de ouros, e aí a imagem do tarô que é bem legal, essa, né, que é do mangá. Tá ali, você tá naquela situação de mendicância, então assim, qual é os lugares, as situações que você tá ali naquele sentimento de, cara, eu tô implorando o mínimo, eu tô aqui pedindo e as pessoas não estão dando, tá? Então o tarô pede pra gente olhar essas nossas situações. Até que ponto a gente tá ali, né, num lugar de espera, de migalha, se contentando com pouco, né? Envolve essa perspectiva da espera, de estar dando poder para o outro sobre as nossas próprias decisões. Aí a carta seguinte que vira é a carta do eremita. E o eremita, ele convida muito nós a pensarmos, por exemplo, quais são os nossos caminhos, as nossas sabedorias, o que eu tenho que olhar para dentro, né? E aí, nesse momento, a gente tá um pouquinho antissocial, né? Quer ficar um pouquinho mais recluso dentro desses nossos pensamentos, dessas nossas ações. Então, associando com a carta anterior, que é o 6 de ouros, com o eremita, né, que é um arcano maior, eu sinto que é muito vinculado àquele processo que você vai estar ali analisando quais são os espaços que você ainda está disposta a ficar, mesmo que esteja ali recebendo pouco. Você está avaliando se vale a pena, se manter, permanecer nessa posição, nesse lugar. E isso tem muito a ver como tu vem lidando com
com os teus caminhos, as tuas percepções. E a carta seguinte que vem é a carta do louco. E a carta do louco, ela sempre me traz uma energia assim meio caótica, porque é aquilo de eu ter a coragem efetivamente de largar aquilo que para mim não faz mais sentido, de eu pegar exatamente aquilo que é essencial, mas ao mesmo tempo me convida a olhar para aquilo que me deixa alegre, para aquilo que me deixa contente, para aquilo que me deixa feliz. Tem um pouquinho de irresponsabilidade? Tem um pouquinho de irresponsabilidade, mas é uma irresponsabilidade que está muito no sentido de ir de encontro com aquilo que você já foi há muito tempo acostumado. Lembra que é sempre que a segunda coluna a gente inicia com o 6 de ouros, ali de estar pedindo, de estar naquele lugar ali de subjugação. Finalizando a linha com o louco, eu sinto muito de que vou virar aqui a mesa e vou fazer algo que nem eu estava ali pensando que eu poderia fazer e nem as pessoas que estão ao redor de mim vão entender aquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque o eremita estando no meio, né, dessa segunda linha, faz com que a gente esteja no momento de reflexão, analisando os nossos caminhos, a nossa sabedoria, vendo o que foi que a gente aprendeu nessa trajetória e aí tentando fazer algo novo. O louco, ele é o início dessa jornada, é às vezes um pouco precipitado, enfim, mas é aquela carta que também convida um pouco da coragem, né? De, cara, eu vou arriscar, né? Vou caminhar um pouquinho aqui nesse desconhecido e levando só o essencial, porque você não sabe efetivamente o que é que tem lá na frente. Então, o que é importante para você nesse novo caminho, né? Nesse início de jornada? E aí, em várias áreas, né? Que é que a gente está vendo inicialmente o olhar geral do mês, efetivamente, mas depois eu posso aprofundar, né? A gente vai aprofundar um pouquinho sobre as áreas para a gente ter umas clarificações sobre esse nosso caminho. A carta seguinte é a carta que traz o 4 de copas, iniciando efetivamente a terceira linha, né? E aí esse 4 de copas, ele traz muito uma energia que eu consigo identificar aqui de que, pô, não tá acontecendo do jeito que eu quero e não tô conseguindo ver as oportunidades que estão surgindo, né? Então, o 4 de copas, ele me traz muito aquela energia de que, assim, eu só quero se for do meu jeito, se for do meu jeito eu não quero. E o universo, ele tá te trazendo novas oportunidades, novas percepções, principalmente dentro do contexto das relações, dos relacionamentos. Não estou falando dentro do contexto amoroso, profissional, efetivamente, mas como você se relaciona com você mesmo, com todas as pessoas à sua volta, né? Porque envolve o contexto das emoções. E aí tem um elemento que o universo, ele tá te trazendo outros contextos e mais que você tá ali, ó, ligado, fincado naquele ideal, naquele sonho que foi constituído e que não necessariamente está ocorrendo, né? E aí a gente precisa, por exemplo, abrir os nossos olhos, porque aqui na carta ele está descansando, né, de olhos fechados. Aí a carta seguinte é o 7 de espadas, e o 7 de espadas traz aquela sensação, aquela energia ali de desconfiança, né, de estar ali atento, à espreita, né, de eu tô observando, tipo assim, eu tô aqui esperando acontecer do meu jeito, né, do jeito que eu quero, mas eu também estou atenta ali, aquelas pessoas assim que eu estou acreditando, mas desconfiando ao mesmo tempo, né, então eu não tô ali dentro de um contexto efetivamente de, vamos dizer assim, inocência, eu consigo compreender que o contexto que eu estou me referindo, e aí tu vai identificar aí no que tu tá sentindo, aquilo que tá me deixando atento, né, à espreita, sendo não levado efetivamente dentro do contexto de uma bondade ou de uma maldade, porque a energia, ela não é boa e nem é ruim, ela é uma energia, e dependendo de como a gente está vibrando, isso favorece dentro do contexto positivo ou dentro de um contexto negativo. Mas o 7 de espadas é uma carta que nos convida a pensar, por exemplo, até nós mesmos como os nossos autossabotadores, né? Nossos próprios sabotadores. Então, assim, o que é que tá te fazendo, né? Não observar o que o universo está te trazendo? Qual é a crença que está acumulada em ti que tá te deixando imóvel, né? E aí a gente finaliza a terceira linha com 2 de paus. O que é aquilo que tu tá observando e que tu não tá conseguindo agir, que muitas vezes está muito alinhada àquela percepção que você tem e o contexto que você não está conseguindo perceber. E o tarô diz assim, olha, você não está numa sinuca de bico. Você pode fazer essa movimentação, né? Você pode seguir um caminho, mas você pode voltar depois se você ver que aquele caminho não foi o caminho
melhor, que a outra possibilidade, mas você precisa compreender que precisa movimentar, você precisa se deslocar efetivamente, não ficar ali na perspectiva somente da observação. E tá muito atento, né, olhando o 6 de espadas, muito atento, por exemplo, como é que tu vens sabotando e colocando os teus pensamentos para baixo, e como tu vem avaliando, por exemplo, de que tu não consegue. Por que eu tô dizendo isso? Porque com a linha finalizando com 2 de paus, é como se tu estivesse assim, cara, eu não consigo, a oportunidade tá aqui, eu não me sinto pessoa merecedora, e aqui a cabeça, né, fuviando, cheia de coisa, e você fica inerte, né, porque, cara, eu não consigo fazer isso, ou eu não tenho habilidade suficiente para fazer isso, porque você efetivamente não acredita nas suas potencialidades. Está muito alinhado, por exemplo, a essa compreensão mental, né, essa visão de mundo dentro de um contexto de sabotagem. E aí eu te convido também a pensar, por exemplo, até como você vem trabalhando no teu contexto do teu merecimento, né, para estar dando conta dessas oportunidades que estão chegando, que você deve estar com aquela energia de, poxa, chegou agora, eu não tô pronto, né? Então, e aí, iniciando a quarta linha, vem o 5 de copas, né? E aí o 5 de copas é uma carta que traz assim, aquela sensaçãozinha assim de, poxa, poderia ter ido, poderia ter feito, né? Chorar ali o leite derramado. Envolve uma perspectiva um pouquinho assim de frustração, de tristeza, e como é o 5 de copas, é algo que traz muito aquela sensação de como é que eu tô lidando com os meus sentimentos. Então, a sensação do arrependimento pode estar muito vinculada àquela oportunidade que você deixou passar. Né? Eu poderia ter feito, né? Eu poderia ter arriscado, ter ido, né? Já que a gente tem aí uma terceira linha que termina com uma chamada para movimentação e não para observação. Mas o tarot convida a gente a pensar que eu tenho 3 copas derramadas, mas eu tenho 2 copas que ainda não derramaram. Então, assim, vamos ver o que a gente aprendeu, né, nessa situação que deixou a gente um pouquinho triste, um pouquinho frustrada, enfim, um pouco assim desesperada, porque às vezes as coisas acontecem e a gente fica assim, meu Deus, né? Mas assim, o que é que eu tô aprendendo com isso? O que é que eu posso tirar de positivo? Não é aquele entendimento, minha gente, de estar assim, nossa, positividade, assim, aquela positividade tóxica, não é isso. Mas o que eu posso ver dentro desse aspecto que não foi muito positivo para mim, que eu posso identificar, por exemplo, um padrão, como é que eu aciono ou respondo a determinadas condutas, e aí você tentar pensar nesse processo de mudança para que isso, por exemplo, não volte a repetir-se, né? Então, o 5 de copas, ele traz esse olhar também para a gente ver ali o nosso contexto dos nossos padrões, que culmina na perspectiva dos nossos arrependimentos, né? Aí a carta seguinte que vem é o Rei de Espadas, e o Rei de Espadas traz assim, ó, o que é que você quer? Qual é o teu objetivo? Qual é a tua ação? Seja lógico, racional. Às vezes a gente quer uma coisa assim que a gente fica, nossa, eu preciso disso, eu quero isso. Mas a gente não efetivamente planeja, né? Efetivamente esses nossos passos. E às vezes a gente vai atirando ali para cada lado. Mas assim, o Rei de Espada vem dizer assim, se você quer, você vai fazer e você vai ter que ser dentro de um contexto lógico. E nesse contexto lógico, você precisa estar atento que às vezes aquela pessoa que está com você, aquele grupo, aquela ideia, aquele pensamento, ela não vai efetivamente ali te associar, né? Te favorecer efetivamente. E como vem com o Rei de Espadas, vem muito assim para te olhar como é que tu vem lidando o teu aspecto lógico racional. Né? Tu tem conseguido efetivamente deixar claro qual é o seu objetivo, qual é a tua ação, né? Para que você foque. Provavelmente você está ali atirando em vários lugares. E por isso que essa sensação aqui do arrependimento do 5 de copas inicia a terceira linha, a quarta linha, e vem com o Rei de Espadas para dizer assim, olha, vamos ver aqui como estão os nossos pensamentos, as nossas visões de mundo, é isso mesmo, então o que é que eu estou fazendo para ter essa minha melhora, para fazer essa modificação. Então você precisa ser racional, né? Você precisa ser lógico e estar ali dentro de um contexto que te favoreça efetivamente essa perspectiva dessas escolhas. Não tem como a gente querer mudanças e gastar menos energias em algumas ações se a gente não tem um foco, né? E o Rei de Copas, ele tá muito focado naquilo que ele quer e ele vai fazer, né? Dentro dessa sua intenção.
E aí a gente vem com o 8 de copas, né? E aí esse 8 de copas, ele traz muito assim uma percepção do que a gente aprendeu, né? O que é que eu vou levar para essa minha jornada, mas ao mesmo tempo, né? Tá aqui a pessoinha subindo uma escadinha. Quais são os medos, as ilusões que eu fui alimentando para que, por exemplo, eu não me deslocasse? Quais são as noções não lógicas, né, não racionais, que eu venho alimentando para, por exemplo, dizer assim que eu não vou fazer isso, que eu não vou fazer aquilo, ou que eu tô, por exemplo, com receio de fazer uma movimentação, alguma ação. E assim, a jornada ela vai acontecer. E a gente precisa estar aqui nessa compreensão de entender que tem momentos que a gente vai ter medo, efetivamente, mas como é que eu vou usar esses meus aprendizados, essas minhas copas, para fazer com que eu trilhe, né, efetivamente com mais tranquilidade esse caminho. E aí, fechando nessa energia geral, com a carta que está no pano de fundo, finalizando, já que a gente finalizou as quatro linhas, pensando assim, cada semana do mês, sei que uma já foi, né, que a gente já tá no domingo, mas a gente vem com o 7 de ouros, então é um mês que convida muito assim, a gente a pensar e reconhecer que a gente vai trabalhar muito, mas ao mesmo tempo que a gente vai colher aquilo vinculado ao nosso esforço. O que a gente tem feito, né? Não tem como a gente querer uma colheita se a gente não tá plantando. Então assim, é um mês que você vai perceber ganhos, né? E eu não tô falando só de ganhos financeiros dentro do contexto de dinheiro, porque veio o naipe de ouros, né? Que envolve essa perspectiva de materialidade, mas assim, nas tuas relações, no teu espaço, nos teus entendimentos, o que é que vem dentro desses esforços que tu tá fazendo, né? Quais são esses caminhos que você vem trilhando, as movimentações, as mobilizações que você vem fazendo. Se você não leu, se você não viu efetivamente, né? Que leu, você ouviu, né? A leitura da energia do mês de maio, dá uma voltada lá no vídeo, compreende como é que estava o contexto do mês, vê se fez algum sentido sobre o que aconteceu, é sempre muito bom a gente voltar para os vídeos depois que o mês termina, pra gente analisar, por exemplo, o que foi que aconteceu dentro daquela proposta. E assim, por mais que eu demarque a leitura, né, do mês, enfim, essa energia, ela é uma energia atemporal, então você pode olhar depois, né, ver o que é que tá fazendo sentido. Então, tu que tá me acompanhando agora, né, efetivamente, é legal ver fazer uma avaliaçãozinha do que foi colocado no mês de maio, para fazer o comparativo com o que está sendo colocado no mês de junho, que efetivamente o que foi que aconteceu, como foi que você se percebeu, né? Lembre-se que o tarô também é um elemento de autoconhecimento, né? De como que a gente pode mobilizar as nossas experiências e as nossas sabedorias. Então agora eu vou setorizar um pouquinho a nossa leitura, então iniciando, né, dentro do nosso contexto de vida profissional, o que é que tem, né, nesse mês de junho pra gente. Então, iniciando aqui, olha, que engraçado. A gente inicia aqui, né, com o 6 de ouros, e olha que eu tô conversando contigo aqui embaralhando e veio logo essa carta dentro do contexto profissional. Então, assim, o que você tá fazendo de pouco? Dos esforços que você tá tendo dentro do contexto profissional, o que é que você não tá sendo valorizado? Vale a pena estar nesse lugar que não reconhece o seu potencial? Vale a pena você estar neste lugar que você precisa estar nessa posição de que você só consegue fazer aquilo que lhe é permitido ou que tem no contexto de autorização? Envolve muito, por exemplo, como a gente está falando do contexto de trabalho profissional, né? Envolve muito, por exemplo, como é que tu vem lidando com as tuas lideranças, né? Como é que tu tem te visto dentro desse processo daquilo que você pode fazer? Até que ponto você vem se reduzindo para não tensionar outros lugares. E aí a carta seguinte que vem é o Rei de Ouros, e o Rei de Ouros é uma carta muito legal quando a gente fala dentro do contexto profissional, né? Porque é uma carta que dá aquela sensação de segurança, né? Que é aquela carta que pensa e intensifica essa nossa materialidade, essa estruturação. Então tá muito alinhado. O que é que tu tá ali, né, levando com a barriga, te colocando naquele lugar de espera, né, de que o outro que tem que dar. E o tarô diz, não, meu filho, você tem que assumir
os seus objetivos, as suas ações, o que é que você tem que fazer. Não necessariamente seu sonho é igual ao sonho de todo mundo dentro do contexto profissional, mas o que é importante para você, né? O que é que você quer estruturar, que você quer consolidar, que você quer, vamos dizer assim, construir, né? E aí focar nessas ações, né, que precisam ser feitas. E, minha filha, tu tem que ter disciplina, viu? Que vem aí a carta do imperador. E a disciplina, ela tem muito a ver com esse reconhecimento do que é aquilo que eu quero. E esse reconhecimento daquilo que eu quero está muito vinculado também àquela percepção, por exemplo, o que é que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo que eu tracei. E eu já te disse, né, o seu objetivo não necessariamente é igual ao objetivo do outro. E às vezes a nossa intenção, o nosso sonho dentro do contexto profissional não faz sentido para as pessoas que compartilham a vida com a gente. Então você também precisa entender o que é seu, né? E colocar em prática, né? Pensar, ser estratégico mesmo, disciplinado dentro dessa construção. Mas ao mesmo tempo que você precisa ser disciplinado, você não pode ser rígido, tá? Você tem que estar ali naquele pensamento ali do bambu, né? Rígido quando for, mas flexível quando possível. E você precisa estar alinhado, porque às vezes a gente quer levar a vida no 8, no 80, né? Ou é 8 ou é 80, né? Então a gente também precisa ali pensar esse caminho do meio, né? Esses nossos aspectos dentro desse contexto de trabalho, né? Dessas nossas relações. Então é algo que vai culminar aí com algumas modificações. E aí a gente vem na segunda linha, né? Com o pajem de paus. E aí o pajem de paus é aquela energia que eu costumo dizer que é aquela energia um pouco infantil, então tem um quezinho aí de ações imaturas, né? Mas muito vinculada a esse olhar disciplinar, né? Do que você está tentando estabelecer, colocar dentro desse contexto. Então, assim, vai ter situações que você vai pensar, cara, aqui eu tô sendo birrenta, né? Aqui eu tô sendo criança, né? Nessas ações, às vezes você vai reagir de um modo, mas assim, o pajem de paus, ele vai fazer, na loucura dele, mas ele vai fazer, né? Nessa doidice. Mas assim, reflita as ações. Isso aqui é realmente importante eu fazer para aquele objetivo que eu tracei. Lembre, você precisa ter seu objetivo e você precisa ser disciplinado em relação a esse objetivo. Então você precisa ver até que ponto, dentro do contexto profissional, na perspectiva do trabalho, tu tem ações imaturas, sabe? Quais são aqueles caminhos e aqueles fazeres que, na proposta que você quer sair daquele lugar de estar pedindo para aquele lugar de quem está dando, né? Então, veja e reflita sobre essas situações contigo. E aí vem o 2 de ouros, que é aquela perspectiva dos equilíbrios e desequilíbrios. Então, assim, mulher, provavelmente você andou gastando aí, né? Fez algumas ações, algumas mobilizações na perspectiva, né, da imaturidade, te colocou nesse lugar ali de equilíbrio, de estar gerindo essas situações, mas ao mesmo tempo, gente, não é só coisa ruim, né? Você deve pensar, não, meu Deus, eu vou estar aqui equilibrando o prato, não é isso. Também, né, tem essa situação, mas é tipo eu também estou num processo de equilíbrio, mas esse equilíbrio ele pode ser um processo de equilíbrio leve, né? Então você também pode, né, se divertir dentro desses espaços, mas entender que tem momentos para tudo, né? Não só essas ações impulsivas, efetivamente, que às vezes o pajem de paus faz, né? Que a gente tem um contexto de trabalho que é mandar todo mundo lá buscar fundado ajuda e depois a gente fica, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso, com essa confusão que eu causei, né? Então, reflita. E aí a gente finaliza a segunda linha com o pajem de copas, e aí eu dei um sorrisinho, porque é tipo assim, é a linha da criança que precisa ter ali uma tenência, né, minha gente? Então, assim, no pajem de copas, também tem esse contexto, né, de maturidade emocional. A pajem de paus é a perspectiva das ações, às vezes a gente faz ações sem pensar, e a perspectiva do pajem de copas é quais são os meus gatilhos dentro do contexto profissional, de lidar com as minhas frustrações, ou, por exemplo, com as orientações ou demandas do trabalho. Aqui eu não estou demarcando, né, quem é empreendedor ou quem efetivamente, né, vende essa força produtiva, que é empregado. Mas assim, quem está dentro desse contexto profissional, independente, né, de como se relaciona, mas em que situações, por exemplo, você se vê dentro desse contexto profissional como uma criança, né? Quais são os gatilhos emocionais que são acionados, que você reage
não necessariamente como adulta, pessoa adulta que você é, mas como aquela criança que você foi. Então é algo assim que você precisa estar equilibrando, né? Essas situações, principalmente dentro do contexto de materialização na perspectiva do teu trabalho, tá bom? E aí, caminhando para a terceira linha, a gente tem o Cavaleiro de Espadas, né? E aí, nesse Cavaleiro de Espadas, eu visualizo muito essa compreensão racional do pensamento, mas ao mesmo tempo, essa mobilização, eu tenho uma intenção, eu tenho que fazer, eu vou fazer, são movimentações rápidas, porque o naipe de espadas é o naipe do vento, então assim, ó, aconteceu, então tem ações, né, notícias, algumas movimentações, alguns insights que vão surgir, né, nesse contexto do teu trabalho. Então eu sugiro assim, Harielle, eu não, às vezes as ideias vêm e eu não registro. Arruma um caderno, minha gente, porque assim, o contexto do trabalho vai te trazer muitos insights, né, muitas ideias, e é importante que você anote essas ideias que vão te auxiliar a caminhar mais tranquilamente pelo teu contexto do trabalho. Principalmente porque a carta que vem, a carta seguinte, é o 2 de copas, tu tá muito vinculado assim às tuas parcerias. Então, às vezes, a ideia que surgiu aqui, né, essas mobilizações, essas intenções, esses insights rápidos, te fazem te aproximar de um grupo, né, de uma parceria, de um colega, enfim, não sei como é o contexto do teu trabalho, mas para trazer ideias, né, que vão fortalecer essa tua percepção que tu tem estabelecido no começo do mês, o que é que tu quer efetivamente no teu contexto do teu trabalho, né, da tua perspectiva profissional. E aí a gente finaliza a terceira linha com o 5 de espadas, e o 5 de espadas vem aquilo assim, eu tô me sabotando ou realmente está acontecendo? Eu estou permitindo que aconteça ou não está acontecendo, né? Então, assim, a gente inicia a terceira linha com o naipe de espadas, encerra ela com o naipe de espadas, então é uma semana que vai fazer com que você reflita muito sobre como você vem reconhecendo essas suas ações de trabalho, né? Até que ponto, por exemplo, aquela pessoa tranquila, né, que, cara, tá ali pra tudo, pra te ajudar, realmente tá te ajudando, é aquela sensação de eu vou confiar desconfiando. Então, como vem ali a perspectiva das parcerias, né, das ideias, das consolidações, tá muito ligado, por exemplo, de identificar as possibilidades de acertos e de erros. Não é só ali o mundo colorido, com arco-íris, não. Quais são os outros desafios que fazem parte desse processo também de construção, nessa perspectiva do trabalho? Então, esteja atento. Vai ter alguns conflitos, provavelmente você vai estar com a paciência menor. E aí, como a carta do meio é a carta do 2 de copa, provavelmente vai ter algumas tretas com as pessoas próximas do seu trabalho, porque você não vai estar muito impaciente, no sentido de dizer assim, cara, isso aqui é uma coisa tão simples e a pessoa não tá conseguindo fazer. É mais ou menos isso. A paciência vai para as cucuias, né, efetivamente. E aí, iniciando a quarta linha, né, a gente tem o 2 de espadas, e o 2 de espadas é tipo assim, o que é que eu vou fazer? Né? Mentalmente falando, tu vai estar tipo numa sensação de que tu precisa fazer uma escolha urgente e que parece que não tem opção, que todas as opções são opções ruins, e o tarot tá dizendo assim, abra os olhos. Veja além daquilo que você está acostumado, principalmente dentro do contexto mental. Lembra que eu iniciei assim, quais são as crenças que você tem dentro do contexto do trabalho que tu está alimentando? É nessa hora aqui que tu vai analisar elas e refletir sobre elas efetivamente, para que você possa fazer efetivamente uma escolha mais tranquila. Primeiro, porque você vai começar a identificar quais são os teus apegos, né? Com o 4 de ouros. Quais são os apegos que você tem das construções que você fez? Às vezes a mudança, a escolha que você precisa fazer é deixar ir a algo que você vê, cara, mas eu tive tanto trabalho para construir isso, eu vou deixar assim, né? Então assim, o que é que tá te prendendo dentro das tuas conquistas do trabalho? O que é que tá te prendendo e tá impedindo que você avance, né? Que você faça outras coisas, expanda essas possibilidades, tá? Vê aí o que é que tá aí ressoando contigo. E aí finaliza, né, com a rainha de espadas. Então eu vejo, né, levando em consideração esse contexto da nossa leitura no campo do trabalho, que é assim, gata, teu mental precisa estar
efetivamente alinhado, constituído, estabelecido. Provavelmente o teu contexto do trabalho, tu tem um aspecto muito emotivo, meus colegas, enfim, tem um apego e às vezes você tá fazendo uma função que não necessariamente é a sua função, mas pedir, e eu tô aqui, né, fazendo esse lugar de servir, e a rainha de espadas diz assim, não, qual é o seu objetivo? Qual é a sua intenção, né, efetivamente? Qual é seu brilho? Porque a energia do pano de fundo, depois de todas as tiragens, né, que ficou foi o 9 de ouros, né? Então aqui, o que é que me deixa feliz, né? O que é que eu fico, chega no final do dia e digo, cara, que bom que eu concluí. Nossa, não é aquela coisa, nossa, acabou, não espero, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Não é essa energia, tipo, cara, que massa que eu consegui fazer, que eu construir isso, você dando conta, né, dos seus ganhos, do quanto você mudou, das relações que você construiu dentro desse contexto do trabalho. Então é um mês que vai te trazer situações para que você reconheça o que você já fez, né, o que você já conquistou, reconheça o poder que você tem, né, mas ao mesmo tempo do reconhecimento das suas conquistas, sabe? E se você é uma pessoa que não comemora suas pequenas conquistas, então eu sugiro que a partir de agora você comemore seus pequenos ganhos, porque isso também é um elemento que favorece com que a gente consiga, por exemplo, intensificar as nossas intenções, as nossas mobilizações, sabe? Quanto mais a gente comemora, mais a gente vibra nessa energia de alegria e mais, né, dentro dessas experiências elas surgem pra gente. Então esse movimento também no mês de junho, dentro do contexto profissional, ele é importante para você perceber que, cara, eu também faço coisas. Eu não sou aquela pessoa que não faz nada. Eu faço coisas no contexto profissional, mesmo que em alguns momentos os espaços que eu estou inserida, me coloquem naquele lugar de que eu sou pessoa que não faz nada, tá bom? Então é para tu olhar essa situação, essa percepção. Agora a gente vai falar um pouquinho de dinheiro, né, dessas relações no contexto das finanças para o mês de junho, né? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, gente, mas vai acompanhando até o final. Quero saber se tu tá até aqui, coloca um comentáriozinho, se tá fazendo sentido até agora. E aí, traz sugestões também, né? Tô iniciando o contexto do canal, mas é muito legal fazer esse processo de troca, já que você tá aqui, né, me ouvindo e tentando acompanhar as energias do mês, né? Então, vamos ver aqui como é que tá o contexto do dinheiro, né? Olha... A gente inicia logo com a carta da lua e é tipo assim, o que é que você está escondendo dentro do contexto da sua relação com o dinheiro que você não quer ver? Tu usa o dinheiro como fuga, como escape? Quais são os elementos aqui que você não se permite visualizar e reconhecer quando você fala sobre dinheiro? Toma essa lapada aí pra ti, fica pensando aí, quais são as tuas sombras quando tu pensa em dinheiro, né? E aí a carta seguinte é o Cavaleiro de Espadas. E aí é muito, muito legal, né? Quando a gente tá falando de dinheiro, vem o contexto do Cavaleiro de Espadas, que tem uma movimentação aí que vai acontecer rapidamente, mas muito ligada quando você conseguir efetivamente identificar quais são as suas crenças, as tuas sombras, os teus elementos ali subterrâneos, quando tu percebe que a tua relação com o dinheiro aí efetivamente tem uma mudança, que tá muito mais relacionada a como você vem percebendo a sua relação com o dinheiro do que efetivamente o dinheiro em si. E aí tu tem aquela sensação, né, com o 10 de copas, aquela sensação de completude. Cara, era isso, né? Você vai conseguir identificar os espaços que, por exemplo, o teu dinheiro estava sendo drenado, né? E aí, quando você começa a ter uma consciência efetivamente mais assertiva, você tem um olhar de tranquilidade, né, de alívio. Iniciando a segunda linha, a gente tem o 5 de espada. Gente, 5 de espada é aquela carta que diz assim, não tretes, não vivencie tretas. Então, assim, vai ter alguns conflitos com dinheiro, mas é muito relacionado, assim, a como tu tá efetivando a tua relação com o dinheiro no mês de junho. As pessoas não estão entendendo e, às vezes, tu tem demarcado essa tua relação com o dinheiro e as pessoas não estão entendendo, tu não tá com paciência, então tu vai tretar, né? Então, assim, tipo, evite. Cada um lida com o dinheiro da forma que sabe, da forma que pode. Então, é o conselho que eu te dou. Então, começa a organizar as suas finanças. Então, fica ciente que em algum momento vai gerar algum conflito, questionando, porque você vai mudar algumas
algumas ações, porque tu tem essa ação ali com o cavaleiro de espadas, né? Como é que tu vem lidando mentalmente, né? Logicamente, racionalmente com o contexto do dinheiro. Se você era uma pessoa que dava muito presentes, ou que esperava muitos presentes, e aí a gente veio novamente com o 6 de ouros, e aí todas as tiragens do 6 de ouro apareceu. Eu lembro desde o começo da energia geral, quando a gente falou do contexto da energia do campo profissional e do trabalho, e agora na perspectiva do dinheiro ele vem novamente. Então assim, às vezes a gente quer estar naquele lugar de pessoa que dá, mas a gente está naquele lugar de pessoa que recebe, e recebe pouco, tá? Então assim, às vezes a treta ela vai estar aí justamente nessa compreensão do nosso valor e do valor que você dá efetivamente pro dinheiro. E aí a gente tem a roda da fortuna encerrando essa segunda linha. E a roda da fortuna é muito legal. Eu gosto dela, não é num contexto, é positivo, é que as situações elas vão mudar. Então, por exemplo, se tu tava naquele lugar de estar se colocando, né, naquela posição de sempre estar movimentando, identificando, olha, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, fazendo essas ações, se estressando pelo contexto dos dinheiros, porque você estava ali na posição de estar pedindo efetivamente, essa situação ela modifica, porque a roda da fortuna ela dá assim, um revés na vida da gente para dizer que essa situação ela é uma situação provisória. Então você precisa compreender que a forma como você lida, né, faz com que você tenha outros desdobramentos, e aí você precisa estar atento que às vezes esse espaço assim de dificuldade tem modificação, assim também como os espaços de facilidade. Está muito alinhado como você vem agindo, né, e percebendo o seu lidar com o dinheiro. Iniciando a terceira linha, a gente tem a morte. E a morte, o povo tem medo da carta da morte. Mas a morte, gente, é uma carta que te convida a pensar assim, o que é que precisa deixar de existir para que eu tenha uma vida tranquila dentro do contexto das minhas relações financeiras com o meu dinheiro. O que é essencial? Então é um momento também de mudanças de ciclo, né, de encerramentos de ciclo e de avaliação, assim, o que é essencial, o que é que eu quero, o que foi que eu aprendi durante todo esse processo do meu lidar com o meu dinheiro, que eu quero manter e aquilo que eu quero mudar. Então a carta da morte, ela vem nesse sentido, né, no sentido de trazer uma modificação, né, por exemplo, para flor surgir, a semente tem que morrer, né, então efetivamente esse ciclo que você precisa compreender. E a morte ela vem logo depois da carta da roda da fortuna. Então é essa percepção, né? O que é que você quer quando você fala de dinheiro, o que é importante, né? O que é essencial que você não abre mão e que você acha que é extremamente importante levar, sabe? Aquilo que é indispensável. E aí a gente vem, né, com a carta do 2 de copas e tá muito vinculado, por exemplo, como é que tu vem lidando. E aí, como copas, o 2 de copas é muito vinculado ao contexto dessas relações, dessas parcerias, né, desses envolvimentos. E essas relações, elas não necessariamente são com outras pessoas, mas podem ser com você e você com o dinheiro, tá? Então, assim, como é que tu vem te relacionando com esse dinheiro? O que é importante ali? Lembra que tu tá numa energia da morte, de reflexão sobre aquilo que é essencial? E aí a gente finaliza a terceira linha com o Pajem de Copas, que é uma carta que te traz assim, tipo, até que ponto você tá alimentando a sua criança em relação ao dinheiro? Que às vezes a gente vamos dizer assim, executamos compras ou tomamos algumas atitudes vinculadas ao dinheiro porque a gente está alimentando a nossa criança que queria ter aquilo que não tinha, né? Então assim, essa linha te convida muito, muito, muito mesmo a pensar se vale a pena, né? E como, por exemplo, você pode lidar da melhor maneira com essas tuas ações, com esses teus posicionamentos dentro do contexto de dinheiro. E aqui, de uma maneira geral, algumas das pessoas que estão ouvindo aqui a leitura tá muito naquela percepção de que como lidam com o dinheiro como criança, né? Então, que não tem essa percepção do planejamento, do cuidado, né? De identificar aquilo que vai ser estabelecido no contexto do futuro, porque criança, quando recebe dinheiro, ela quer gastar logo tudo, né, minha gente? Então, não tem esse crivo. Então, tá, eu pede para que você tenha esse olhar também atento e que você aprenda, né, com os caminhos que você já trilhou, né? Que a gente vem com o 8 de copas, né? O que é que tem de coisa boa e de coisa ruim, né? Que a gente aprender, porque assim, a vida não é um mar de rosas,
Mas o que é que a gente aprende, né? Seja num aspecto positivo, seja num aspecto negativo, que fez com que você, por exemplo, modifique essa sua relação com o dinheiro, a sua percepção com o contexto do dinheiro. Tem muito aprendizado aí. E aí, gente, vocês começam... Ó, que coisa boa. Um descanso, né? Aí vocês começam a perceber que a sua relação com o dinheiro, com o 9 de ouros, ela tá muito vinculada à tua compreensão do que você merece. Que às vezes, por exemplo, a gente tem uma mobilização de recurso bem interessante, mas a gente se coloca sempre naquele lugar que a gente não merece ter aquela quantia, ou ter aquele ganho, ou ter aquele bem, que a gente arruma uma coisa, uma desculpa, para aquele dinheiro sair, ou pra gente ter um gasto, enfim. Não sei se vocês já vivenciaram alguma situação que, cara, entrou um dinheiro e demorou muito a acontecer uma coisa que a gente gastava dinheiro. Então tá muito assim vinculado a essas nossas percepções, né, a essas nossas ações. E também ali, né, com o 5 de espadas, finalizando, é o quanto eu me saboto, né, dentro desse contexto da gestão dos meus recursos, das minhas... daquela sensação de que eu preciso ter um ganho fácil e eu não analiso adequadamente aquilo que eu tô fazendo, né? Junho é um mês que faz com a energia de fundo, né? Já que a gente encerrou as 4 linhas, você deve estar se perguntando, Ariane, mas o que é essas 4 linhas? São as linhas das semanas, tá bom, gente? Eu não disse no começo do vídeo, mas tô dizendo agora. Então, a energia, efetivamente, quando a gente fala do contexto financeiro, é uma energia na perspectiva dos equilíbrios, né? De estar ali atento às suas ações, que dependendo de como elas forem, vamos dizer assim, executadas, desenvolvidas, será um aspecto positivo ou será um aspecto negativo. Então, o tarô, ele tá sempre te pedindo, né? Viu aí, um olhar mais atento sobre as suas relações com o dinheiro, efetivamente. Né? Então, vocês já coloquem aí uma hashtag eu mereço ter uma gestão financeira tranquila, né? Já começa a vibrar nessa situação. Pensando, né, agora a energia do amor, dos nossos relacionamentos, e aí envolve tanto o contexto amoroso, como as relações de uma maneira geral, tá bom? Então aqui a perspectiva dos relacionamentos são bem amplos, não necessariamente amorosos. Mas você vai reconhecer da forma que ressoar melhor para você. Então a gente inicia com o mundo. Então, falar das relações com o mundo já traz um lugar assim que é um mês que você vai estar assim, avaliando mesmo, gente. O que foi essa jornada, o que foi esse ciclo, porque o mundo é a última carta. Então, assim, algumas situações, elas podem ressurgir para que você resolva. Para você encerrar efetivamente e avaliar quando você pensa, né, em relacionamento, quando você pensa dentro dessa perspectiva amorosa, enfim, afetiva, o que é que você quer, né, estabelecer para esse mês de junho. A carta seguinte é o Cavaleiro de Espadas, então provavelmente tem alguma notícia que vai fazer com que tu fique nessa energia, principalmente, né, de encerramento de ciclo, rapidamente. E também vem com o Cavaleiro de Paus, né, encerrando essa primeira linha, que essa semana que a gente já tá encerrando, que são aquelas ações, né, um pouco imaturas, mas ao mesmo tempo são ações que te colocam naquele lugar de, cara, eu não quero mais passar por isso. Então, por isso que a energia da primeira semana é a energia de encerramento de ciclos, de fechamentos. Às vezes, não é que a coisa vai acabar, viu, minha gente? Não é pra você ficar com medo também, não. Mas, às vezes, aquela nossa percepção, aquele relacionamento, que a forma como a gente lida, ela precisa ter uma mudança, tá bom? Não pode ser assim também. A primeira linha, ela é início da segunda linha. A primeira carta da segunda linha é o 3 de ouros, e é o 3 de ouro que traz muito assim, como é que eu venho compartilhando essas minhas relações? Com quem que eu venho aprendendo, né? Contando. Então, é um mês que você vai conversar com as pessoas que você tem amizade, né? Que são seus amigos, aí desabafar, pegar conselhos, ou você mesmo ser essa pessoa que faz essas construções, esses conselhos, essas ações. Por que eu tô dizendo isso? Porque o 3 de ouros, ele traz muito, como é que você aprende com outras pessoas e como você ensina, quais são os seus dotes, né? Os seus dons ali que você pode mobilizar dentro dessas questões. Então, as amizades, elas vão te auxiliar muito a pensar, por exemplo, esses encerramentos desses ciclos que o mês está te pedindo, né? De como tu vem lidando com essa situação. Gente, ó, quem tiver solteiro vai ter uma modificaçãozinha aí dessas relações. Tá muito
vinculado a como vem, por exemplo, constituindo essas amizades, essas construções das amizades. Mas quem tá em algum relacionamento sério, não é que vai acabar, né, minha gente? Não é isso, não. Mas assim, a forma como vocês se comunicam, como vocês materializam as coisas, elas podem ter uma mudancinha. E aí vai depender de você, se vai ser uma mudança positiva ou se vai ser uma mudança efetivamente negativa. E aí a gente finaliza a segunda linha com a lua. Então é aquilo, não é só o outro que é errado, eu também sou, né? Eu sou um sujeito imperfeito, eu tenho os meus defeitos, mas também eu tenho as minhas qualidades. E a lua, ela te convida a pensar quais são as tuas sombras, né? Às vezes, quais são as situações que surgem no contexto dos relacionamentos que é uma mobilização sua e não necessariamente do outro. Porque a gente tenta colocar dentro do contexto dos relacionamentos, principalmente, que, por exemplo, é a culpa do outro ele não avançar, é a culpa do outro a gente não fazer isso ou aquilo. E o tarot tá dizendo assim, qual é a sua culpa? Qual é a sua sombra que você projeta no outro que você não tá querendo ver? E aí, com a roda da fortuna, você tem essa visão, porque você muda, né? Você faz um giro. E aí, nesse giro, você observa a sua sombra, tá? Aquilo que você coloca como culpa efetivamente do outro também tá em você. Tá? Pega isso aí pra você ficar pensando. A primeira carta da terceira linha, a gente vem com 2 de ouros. E é aquilo de estar equilibrando, né? Essa construção, essa relação. Até que ponto eu posso ceder, até que ponto eu não quero ceder. E isso você precisa estabelecer dentro dessa materialidade, porque às vezes os nossos relacionamentos, eles entram dentro do contexto do conflito, porque só um lado cede ou só um outro lado nunca quer ceder, né? Então assim, quais são os acordos que são estabelecidos que fazem sentido para o relacionamento? E aí é interessante quando eu digo que faz sentido para o relacionamento, porque pode fazer o sentido para o relacionamento que você está, né, independente de ser amoroso ou não, mas que não faz sentido para as outras pessoas. E você precisa estar atento e atenta, né? Que essa escolha é sobre você e não efetivamente sobre os outros, tá bom? E aí, novamente, vem o 2 de espadas, trazendo essa compreensão de que parece que a gente tem que estar ali entre 8 e 80, estabelecendo sempre um contexto de equilíbrio e desequilíbrio, que qualquer coisinha que eu pensar um pouquinho fora da caixa, eu vou desandar essas construções que eu já estabeleci. O tarot tá dizendo, não tem só essa opção, você pode ter outros elementos, né, para tomar essas ações, mas está muito ligado às referências que você tem, principalmente do contexto mental, de como você vem lidando com os seus relacionamentos. Com licença. As referências, caiu aqui as cartas que agora eu juntei. Como, por exemplo, você vem tendo de lidar com conflitos que ou você estabelece dentro do 8 e 80 e o tarot tá dizendo assim, busque o caminho do meio. Mentalmente falando, busque o caminho do meio. Como é que você pode estabelecer um contexto de equilíbrio, principalmente sobre a tua visão em relação aos relacionamentos? Mas aí, por que tu fala da gente? Porque você que tá aqui, né? E a ação do outro é uma ação do outro. Então, quando a gente vem tentar entender o contexto do tarô, a gente fala muito mais sobre a gente do que efetivamente sobre o outro. E aí, minha gente, quando vocês pensam dentro dessa questão dos equilíbrios, se você está disposta a ceder ou não, se a tua percepção de relacionamento ela tá dando conta, você já fica cansada. Você já fica, não tenho energia, não tenho saco, não tenho paciência, não quero mais saber disso. E o 10 de espadas é aquilo assim de, deixa aí, né? Assim, não tem problema. Às vezes você tá ali segurando, sua mão tá rasgando, porque você não quer estar sozinho, por exemplo. Ou porque você não se imagina em um outro espaço. Ou porque você já está muito acostumado a estar sozinho e você não quer mais fazer essa divisão. Ou você não está disposta, né? Ou você tá com alguém que você, cara, não tá tão legal, mas você ainda tá ali insistindo, tá ali assim, minha filha. Mentalmente você já está cansado, você já está exaurido, então algo que poderia ser um descanso, um conforto, ela passa a ser um elemento de desgaste. E aí eu te pergunto, vale a pena? O cara te pergunta, vale a pena você ficar nessa situação de pisar em ovos, seja nas ações, seja no pensamento? Então, pega aí essa visão e vai pensar. Iniciando a quarta linha, né? A gente vem com os enamorados. E os enamorados é muito interessante para a gente pensar como é que a gente vem constituindo essas nossas construções, esses nossos acordos, essas nossas percepções, o que é que faz sentido. Então, assim,
Eu sinto em relação que vai ter uma modificação dessas percepções de relacionamento, quem tá no relacionamento, né, ou alguns ajustes. E quem não tá em relacionamento nenhum, há uma grande possibilidade. Olha, será que é o São João? Olha aí, vamos lá. Olha os arraiais, né? Eu sou de São Luís do Maranhão. Vamos ver o nosso boi, meu boi. E identificar aí quem são essas pessoas que a gente pode se conectar. Tem uma novidade, tem uma possibilidade aí de conhecer alguém, quem tá solteiro. Quem tá com algum compromisso, minha gente, tem alguma percepção de mudança dessas relações, tá? No sentido de como é que vem lidando essa comunicação, essa percepção, a probabilidade é que tem, como tá mentalmente cansado, é um para acertar, né? Uma DRzinha pode surgir aí. E aí a gente tem o 9 de ouros, que é justamente quando a gente tem assim uma aliviada, né? Sobre esses momentos de tensão e a gente tem um contexto de descanso, aquela percepção de que, cara, eu posso comemorar as minhas vitórias, eu consegui ali, olha o tanto de coisa que eu já construí dentro desse aspecto positivo, né? Você tem ali, vindo dessa DR, ou de conhecer, né, essa nova pessoa que pode vir, não é para todo mundo, né? Só para algumas pessoas, mas você vai visualizar, por exemplo, que você é um partidão, né? Que você tem muitas coisas importantes que às vezes você não percebe, né? Efetivamente. E aí a gente vem, para um pouquinho para respirar aqui, para entender um pouquinho a carta, porque veio muitas coisas. O Rei de Espadas, né, que é muito tipo, o que eu quero mesmo no contexto dos meus relacionamentos, o que é importante, racionalmente falando, não no sentido, eu vou ficar com alguém porque compensa isso aqui e essa outra não, então eu vou levar em consideração as qualidades em detrimento dos defeitos. Então, uma pessoa que não se comunica legal comigo, mas pô, quando fala comigo, me sinto bem, mas assim, vale a pena ter assim esses espaços de delay, de distanciamento, né? Cara, tu é uma pessoa fantástica, né? Com as suas luzes e com as suas sombras, isso a gente já vem vendo, né? Nessas nossas leituras do mês, desse mês principalmente. Mas assim, o que é que você pensa racionalmente dentro de um contexto de um relacionamento? O que é que você quer? O que é que você imagina? O que é que você espera? Não é aquilo, eu vou pegar aqui esse barrinho, tampar aqui esse buraquinho e depois eu vejo os outros problemas. Não, o que você quer? Né? Porque o Rei de Espadas, assim, é um contexto lógico, racional. Cara, eu quero um compromisso sério e eu tô começando a me envolver com uma pessoa que ela já deixou claro que ela não quer, então eu já tenho que ter ciência que aquilo não vai pra frente. Então, até que ponto eu estou disposta a insistir, por exemplo, em situações que não fazem sentido, que não estão alinhadas efetivamente com o que eu quero. Por que eu estou dizendo isso? Porque a energia do pano de fundo, depois da tiragem das cartas, é o 5 de ouros, que tem aqueles atritos, né? Aquelas tristezas, e está muito vinculado, por exemplo, àquela percepção de materialidade, que a gente está falando no contexto de relacionamento, né? Aquela perspectiva de relacionamento que eu quero ter e que a pessoa não tem. E que às vezes eu não consigo efetivamente dizer para aquela pessoa o que é que eu quero, porque eu fico naquele receio. Se eu dizer, provavelmente aquela pessoa não vai ficar comigo, ou, por exemplo, eu tô conhecendo alguém e eu quero dizer assim que eu não quero, né, profundidades. A gente também precisa entender as nossas limitações, quais são os nossos conflitos e as nossas tretas, né? Lembre-se, não é só o outro, a gente também, né? Tudo é um resultado de ação, né? A leitura ficou um pouquinho longa hoje, né? Mas também para compensar os atrasos, né? Eu tento estabelecer ali as leituras no começo do mês, mas a vida acontece e a gente faz o melhor com o que a gente tem e com o que a gente pode. Então, para finalizar nossa leitura de hoje, né? Nosso acompanhamento do mês, espero que vocês tenham ficado até o final. Bota um emojizinho aí, escolha algum para eu saber que você ficou até o final. Porque é importante, né? Para valorizar o contexto do canal, né? Enfim, e é uma energia de troca, né? A gente faz aqui, eu faço aqui essas leituras e a gente vai trocando nessas nossas participações. E aí eu vou te deixar aqui um conselho, né? Desse oráculo muito legal, né? Que é o oráculo das intenções, eu gosto muito dele. E aqui eu vou tirar uma carta pra gente, tá? Pra orientar esse nosso mês. Olha que carta massa, tudo alinhadinho, incrível. A carta da colheita.
E quando eu olho essa carta, eu sinto muito uma energia de que o esforço que eu fizer no mês de junho, eu vou colher os frutos desse meu esforço, desse meu trabalho, dessa energia que eu desprendi, né, de que eu movimentei. É chegado o momento de receber as respostas, colher os frutos de todo o aprendizado ao longo da jornada. Quando um ciclo se encerra, com ele há uma recompensa e um chamado para novos ciclos que virão. E a gente tá efetivamente, né, vou até deixar aqui para tu fazer um print. A gente tá efetivamente encerrando o primeiro semestre, né, com o mês de junho. Então, assim, espero que a leitura tenha feito sentido para ti. Quero que tu olhe o vídeo anterior e avalie as situações que aconteceram no mês de maio e eu te aguardo numa próxima leitura pra gente ficar conversando aqui, tá bom, gente? Obrigada!